Olá, queridos amigos do Estudo Espírita, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o nosso podcast de abertura da Revista Espírita de janeiro de 1859. E ele foi criado, especialmente para ajudar no estudo e no quiz da primeira semana. O tema de hoje, gente, é super instigante e ao mesmo tempo muito educativo, o fantasma de Bayonne. Nós vamos mergulhar nesse relato, mas sempre à luz do Espiritismo com muita serenidade, método e, claro, com a fé raciocinada. Isso mesmo. E o nosso roteiro de hoje vai nos guiar por essa análise. A gente começa entendendo por que esse fantasma, entre aspas, era tão diferente do que se costuma imaginar. Depois, vamos direto aos fatos que foram descritos nas cartas originais e vamos analisar o método que o Kardec usou para estudar o caso. Em seguida, vamos ver as perguntas diretas que foram feitas ao espírito e, por fim, as lições valiosas que essa experiência toda nos oferece. Então, vamos começar quebrando um paradigma, né? Quando a gente ouve a palavra fantasma, a primeira imagem que vem na cabeça é de algo assustador, hostil. Mas o caso de Bayonne nos apresenta uma realidade completamente diferente. E é exatamente por isso que ele mereceu um estudo tão sério e detalhado na Revista Espírita. Perfeito. O que a gente vê aqui, olha só, não é um espírito perturbador. Pelo contrário, é uma presença que aconselha, que protege, que educa. Ele se manifesta para uma menininha de 10 anos, não para causar pavor, mas sim para oferecer amparo, para dar provas da imortalidade. E essa natureza boa dele, essa natureza benevolente, é o que faz toda a diferença. É o que nos convida a deixar o medo de lado e, abrir a mente para aprender. E como é que a gente sabe de tudo isso? A beleza desse caso está justamente na sua documentação. Kardec não se baseou em disse-me-disse, em boatos. Ele teve acesso a uma série de cartas escritas pela própria mãe da família que ia relatando tudo para o filho dela, que morava em outra cidade, quase em tempo real. É como se fosse um diário dos fenômenos, o que dá uma credibilidade imensa para o relato. E a progressão dos fatos é impressionante. Tudo começa de um jeito sutil, com uma voz, e vai evoluindo para fenômenos cada vez mais complexos, mais tangíveis. A gente percebe que tem uma lógica nos acontecimentos, um propósito que vai se revelando aos poucos, Desde um conselho moral até a prova, irrefutável da previsão de um evento que ainda ia acontecer. Bem no comecinho, a interação era totalmente educativa. Essa voz invisível agia como se fosse um tutor espiritual para a menina. Não tinha nada de assustador. Na verdade, era o contrário. O objetivo era claramente o de tranquilizar, de ensinar e de fortalecer a fé daquela criança, usando até pequenos presentinhos para criar um laço de confiança. E essa citação da carta da mãe é a prova disso. Ela mesma, mesmo que no começo estivesse assustada, percebeu que a essência da comunicação era boa, era positiva. As palavras do espírito eram sempre baseadas numa moral elevada, sempre querendo o bem. Isso nos mostra uma coisa fundamental. A natureza de uma comunicação espiritual se revela pelo seu conteúdo moral. E aí o fenômeno dá um salto impressionante. O espírito que se identifica como o irmão Elisée, que tinha falecido anos antes, não se contenta em ser só uma voz. Ele se torna visível para a irmã. E o mais incrível é o episódio da mercearia, em que ele se materializa com a aparência do irmãozinho mais novo e até conversa com a dona da loja. Quer dizer, aqui a gente tem uma testemunha externa, alguém de fora da família, confirmando que tinha uma segunda criança. Certo. Mas diante de um relato tão extraordinário como esse, como é que Kardec agiu? É aqui que a gente entra no coração do Espiritismo como uma doutrina de fé raciocinada. Ele não aceitou a história de olhos fechados. Muito pelo contrário, ele aplicou um método rigoroso de investigação para separar o que era fato do que era fantasia e assim extrair o conhecimento útil de verdade. Exatamente. A fé raciocinada é a bússola de todo estudioso espírita. Kardec nos ensina a não sermos nem céticos que negam tudo por negar, nem crédulos que aceitam tudo sem questionar. O objetivo dele nunca foi colecionar histórias fantásticas, mas sim entender as leis naturais que regem as relações entre o nosso mundo, o material e o mundo espiritual. E esse processo é a chave para um estudo seguro. Olha só, Kardec primeiro verificou a honra, a idoneidade da família. Depois, analisou os documentos, as cartas, que eram relatos diretos de primeira mão. Em seguida, ele compara este caso com outros, como o de Bergzaber, que a gente vai ver mais para frente. E por fim, o mais importante de tudo, ele busca o ensinamento moral. O que esse fenômeno nos ensina sobre a vida, sobre a morte e sobre as leis de Deus. Voz masculina é fantástica, porque mostra que ela mesma estava usando um método crítico. Ela era cética, era desconfiada e só se rendeu à evidência depois de muitas e muitas provas. Ela não queria acreditar,
mas os fatos foram mais fortes. Isso fortalece ainda mais a verdade do caso. E a análise de Kardec não parou só no estudo das cartas, não. Ele foi muito além. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, liderada por ele, fez o quê? Evocou o espírito Elisée. Isso mesmo, para interrogá-lo diretamente, buscando esclarecer os pontos mais intrigantes do caso. Isso é ciência espírita em plena ação, buscando a verdade na fonte. Voz masculina, a primeira pergunta vai direto num ponto muito prático. De onde vinham as moedinhas que o espírito deixava para a menina? Será que ele criava do nada? Era uma fraude? A resposta é, no mínimo, surpreendente. Uma resposta de uma lógica e de uma sinceridade impressionantes, né? Ele não cria matéria, ele simplesmente transporta de um lugar para o outro, e ainda com critério moral de tomar daqueles que podem dar. Isso nos ensina tanto sobre a manipulação de fluidos e da matéria pelos espíritos. Outra questão fundamental. Se ele gostava tanto da mãe, por que não apareceu para ela também? A resposta revela que essas manifestações não acontecem por acaso, não são arbitrárias. Aqui ele aponta para a existência de leis e de permissões superiores. A visibilidade de um espírito não depende só da vontade dele. Depende de condições, de méritos e, acima de tudo, da permissão de Deus para que o fenômeno aconteça com um propósito útil. Voz masculina vai fundo. Ela investiga a natureza da matéria do corpo que se materializou. Era um corpo sólido como o nosso? Poderia ser machucado. E a resposta é fascinante. O corpo, mesmo sendo visível e tangível, não tinha a mesma densidade da matéria orgânica. Era uma aglomeração temporária de fluidos, que simplesmente se dissiparia com um toque violento. Isso nos dá uma pista sobre a mecânica tão complexa que existe por trás das materializações. Certo. Depois de analisar os fatos e de ouvir o próprio espírito, o que a gente pode aprender com tudo isso? Kardec sempre teve essa preocupação, de extrair a essência, o ensinamento prático e moral de cada fenômeno que ele estudava. As lições aqui são muito profundas. A gente vê que Elisée continuava sendo ele mesmo, com todo o amor pela sua família. As ações dele tinham um propósito claro, consolar e ensinar. Tudo aconteceu dentro de leis que nem ele mesmo às vezes compreendia totalmente. E o mais importante, fica muito claro que o estudo sério transforma o medo do invisível em entendimento e em responsabilidade. E Kardec faz essa comparação para nos mostrar uma coisa crucial. O mundo espiritual é tão diverso quanto o nosso. Assim como existem pessoas boas e pessoas não tão boas aqui na Terra, existem espíritos de todos os tipos. O espírito de Bergzaberner era um caso de perturbação, já o de Bayonne é um exemplo de amor e de serviço. A gente não pode nunca generalizar. Cada caso é um caso. E a gente termina com essa reflexão. Saber que não existe o sobrenatural, mas sim uma natureza com leis que a gente ainda está descobrindo, nos traz uma segurança, uma serenidade. A morte deixa de ser um abismo escuro e passa a ser uma transição, uma continuidade da vida sob novas regras, mas sempre sob o amparo das leis divinas. Exato. Então, para a gente fechar e já ajudar com o quiz da semana, vamos recapitular? O núcleo do caso de Bayonne é a manifestação de um espírito familiar, protetor, com um propósito moral muito claro. Vimos o método de Kardec, verificar a fonte, analisar os fatos, comparar casos e buscar a lição moral. E as lições que ficam para nós são a certeza da imortalidade, a continuidade do amor e, principalmente, a necessidade de estudar o mundo espiritual com critério e sem medo. Esperamos que esta análise tenha sido esclarecedora e útil para os estudos, que a serenidade e a fé raciocinada guiem sempre os nossos passos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.